Da TV Câmara, estamos começando mais um Ponto de Encontro. Hoje com o vereador Bertinho Scandiuzzi e com o grande Antônio Carlos Morandini, grande jornalista, né, o dono da maior audiência de rádio de Ribeirão Preto, na Rádio 79, com o Larga Brasa. E vou dizer mais, foi um grande vereador, um grande parlamentar. Vereador Bertinho, obrigado pela sua presença. E o Morro do Cipó, vereador, como é que está essa situação? Olha, eu quero primeiramente cumprimentar e agradecer o convite do nosso grande, o homem dos 48 anos de Larga Brasa aqui na cidade de Ribeirão Preto, ininterrupto, só ele o único apresentador do programa. Para mim é um orgulho tê-lo aqui como convidado. E falar em Morro, Cidade da Criança, também tenho tido sempre o apoio desse grande jornalista, radialista, o Morandini, que sempre me cobra nesse sentido. Infelizmente, são propostas de campanha da prefeita, que infelizmente não atendeu o nosso pedido, e o Morro continua naquele abandono. Foi feito um trabalho nosso no governo passado, do ex-prefeito Elcio Gasparini, que nós conseguimos a permuta daquele local, e infelizmente foi devolvido ao cofre público municipal 3 milhões de reais, esse dinheiro não sei para onde foi, e o Morro continua no abandono, com toda aquela infraestrutura, aquele local privilegiado de Ribeirão Preto, infelizmente está naquele abandono. Mas nós vamos continuar, tem o apoio de um grande ribeirão pretano como é o Morandini, que tem feito sempre cobrança e dando oportunidade para a gente nos programas dele para continuar cobrando. Lembrar para a prefeita que Ribeirão Preto é uma cidade de respeito, onde os moradores merecem respeito. Não só ficar dançando lepo-lepo por aí, que nos eventos que ela participa, e que ela deve pensar também na atenção que os moradores precisam de atenção do Executivo. Morandini, obrigado pela sua presença, um grande prazer em tê-lo aqui. Você viu várias transformações de Ribeirão Preto, pela sua experiência, pelo seu profissionalismo, e também como parlamentar que foi. Qual a situação atual que você está enxergando no Ribeirão? Olha, eu fui eleito a primeira vez em 1968, e naquele tempo o vereador não tinha subsídio. Era chamado munus público. O que quer dizer isso? Você trabalhava pelo amor à cidade. Não é por isso que eu vou dizer que os atuais não também façam o trabalho pelo amor à cidade. Mas tem remuneração e isso muda um pouco a relação, etc, etc. Mas, naquele tempo havia, vamos dizer assim, um idealismo muito mais firmado entre os políticos. Havia, por exemplo, uma disposição da luta e, vamos assim, as discussões de um projeto na Câmara eram mais profundas. Então, por exemplo, não tinha um plano diretor que viesse sem o parcelamento, uso e ocupação do solo. Certo que a cidade estava em crescimento, mas não havia isso. Como é que você vai admitir um plano diretor sem uma série de peças que devem compor? Então você viu que havia uma unidade de pensamento, porque você podia discutir na tribuna da Câmara até o fim, mas na hora que o interesse era Ribeirão Preto, todos saíam daqui e iam junto às autoridades para exigir o cumprimento e o atendimento das nossas necessidades. Me lembro bem que naquele tempo nós tínhamos as chamadas forças vivas de Ribeirão Preto, e tinha um cidadão, a mim, Antônio Calil, que era alguém defensor, vamos assim, do poder econômico e tudo mais, porque era defensor do comércio, da indústria. Mas ele sempre estava disposto a lutar pelos ideais da cidade e contava com o apoio de todas as correntes doutrinárias da cidade. Então, quando ele resolvia, vamos ao Palácio, Campos Elíseos, inclusive, que era o primeiro, antes dos Bandeirantes. Saíam todos daqui, chegavam lá, sentavam na porta, nas escadarias, até que o governador os recebesse. E exigia que se tomasse uma providência. Nós, por exemplo, perdemos a Universidade de Ribeirão Preto, que o Zeferino Vaz queria implantar em Ribeirão Preto, porque muita gente daqui via, observava pelo seu umbigo.
tinha cabeça olhando só o seu umbigo. Então o interesse era, em primeiro lugar, manter o dinheiro de pesquisas que vinha para Ribeirão Preto, de Fundação Rockefeller e de outros setores mais, e tinham medo de que se mudássemos para a Universidade de Ribeirão Preto, certo? Nós não teríamos mais o apoio, não teríamos mais esta condição de USP, certo? Da Universidade de São Paulo. O que aconteceu? Zeferino Vaz, Paulo Gomes Romeu e outros que estruturavam a Universidade de São Paulo aqui, foram para Campinas e fizeram o quê? Unicamp. Quem foi que deu o nome e constituiu em um projeto de lei a Universidade de Ribeirão Preto? Musete Elias Antônio, que era aqui de Altinópolis. Lutou quanto pôde. E muita gente lutou. Chegaram a fazer passeata aqui contra a Universidade de Ribeirão Preto. E hoje está lá a Unicamp. Certo? Então, eram os tempos em que a população se irmanava aos interesses da cidade, do desenvolvimento, etc. Hoje não. Hoje você vê um grupo que vem aqui à Câmara, grita contra isso, grita contra aquilo, mas não sensibiliza, não mimetiza a população. Não tem um conteúdo. Não, pode até ter um conteúdo contingencialmente, mas não tem o todo. Você luta pelo pedaço e não luta pelo todo. É pontual. Então, e nesse todo, nós temos um problema muito sério, que é um problema social. E o vereador Bertinho Scandiuzzi trabalha muito em toda a cidade, mas especialmente eu tenho alguns pontos que ele se preocupa, que é nos bairros dos Campos Elíseos, como a Igreja Santo Antônio, aquela área, como o CETREM muda ou não muda, né, aquele jogo de empurra. E nós fizemos várias matérias pela TV Câmara, em que os comerciantes estão sendo pressionados dentro do seu estabelecimento comercial por causa dos craqueiros, dos usuários de droga, que estão entrando e assaltando e pressionando, inclusive, os clientes. Tem muita gente fechando o seu comércio por causa desse tipo de acontecimento. Alguma solução, o senhor vê, da saída do CETREM da Rua Pernambuco, ou isso aí vai ficar para os próximos governantes? Luciano, você acompanhou a gente em várias reportagens lá no Campos Elíseos. Você foi com a gente na Praça Santo Antônio, na Praça Rômulo Morandi, em frente à própria CETREM. E a Cianê também. A Cianê, graças a Deus, ontem foi aprovado um projeto aqui na Câmara, que lá vai ser uma instituição federal, né, de ciência e tecnologia, que foi um trabalho de um colega, o Dr. Jorge Parada, que foi em Brasília e conseguiu esse benefício para a cidade de Ribeirão Preto. E o Campos Elísio e Ipiranga, aquelas adjacências, vão ser beneficiados com isso, que vai sumir, vai desaparecer aquele ponto de craqueiros no Campos Elísio. É uma luta que a gente tem feito constantemente, e o Morandini sabe, ele acompanhou, inclusive ele como secretário da assistente social, ele trabalhou muito, ele tem história mostrando como que funcionava o CETREM na época. Ele sabia como ministrar trabalhos àqueles usuários que, depois de um certo tempo, quem não queria ficar aqui, seria dado uma passagem de volta àquele usuário que veio, usou do CETREM aqui, mas ele sabia como fazer com que a pessoa valorizasse aquele atendimento. Hoje não, hoje a pessoa vai lá, toma um banho, se alimenta e sai para a rua, fazendo o quê? Provocando assaltos, provocando roubos na região todinha. E Campos Elíseos, infelizmente, tem esse presente aí que a prefeita prometeu mudar. Nós sugerimos um antigo motel lá na região do Parque Industrial Avelino Palma. Ficou de ver o local lá, procurar o proprietário para transferir o CETREM para aquele local onde tem maiores condições de alojamento, aquelas pessoas que usam,
tem um espaço para aproveitar o trabalho dessas pessoas, como na época do Morandini ele fazia, ele sabia aproveitar o trabalho daquelas pessoas. Ele dava uma vassoura, eu me lembro muito bem disso, né, Morandini? Ele comprava uma vassoura e dava, a pessoa tinha que trabalhar, ir lá varrer um espaço, uma rua, uma praça, e depois ele via, opa, peraí, aqui tem que trabalhar para ser atendido. Ou a pessoa não ficava contente, não, ele queria voltar para a cidade dele. Então, o Morandini ia atrás, procurava, dava uma passagem, essa pessoa voltava para o seu município. E quantas vezes não aconteceu isso, Morandini? Um ônibus lotado chegava na frente da casa do prefeito da cidade de origem daqueles usuários. Prefeito, olha, o seu presente está aqui, está sendo devolvido. Olha, o pessoal agora pelo menos aprendeu a varrer rua. Né? Isso daí é importante. Dirigir uma cidade precisa ter competência. E, infelizmente, a gente vê que esse governo está demonstrando que não tem. Esse negócio de fazer programa, fazer incentivo, não se doe esmolas nos cruzamentos, isso não é tudo. Né? Nós sabemos que devemos saber beneficiar aquele que precisa. Cada um de nós sabemos quem tem condição, quem precisa realmente de ajuda. E não ficar aí com balelas mostrando, com programas, olha, não doe esmolas. Mas não é assim. A mão tem que ser estendida para quem precisa. E não precisa de orientação nesse sentido, de uma maneira agressiva, que eu considero isso uma maneira agressiva. Porque às vezes a pessoa está pedindo porque realmente precisa. Nós entendemos que tem aqueles que se usam disso daí para o uso de crack, uso de drogas. Mas nós também temos pessoas que realmente têm necessidade. Então é isso que a gente vê. Ribeirão Preto precisa ser governada por pessoa que ama a cidade, que gosta da cidade e que quer devolver ao povo uma condição digna de vida. Morandini, você foi secretário, você foi parlamentar, teve uma atuação muito destacada. Hoje a situação está muito complicada, principalmente com os moradores de rua. Nós temos, com essa lei antimanicomial, os doentes nas ruas. Como as autoridades trabalham com isso, Mourão? A questão antimanicomial colocou para fora todos os doentes mentais dos manicômios. E não deu uma outra alternativa. Julga-se certo que o melhor é a família cuidar do seu doente. Só que a família não tem estrutura econômica, psicológica. E você pode ver que muitas famílias das pessoas que estão com desvios mentais ou alguma doença mental ficam também com problemas mentais ao depois, porque não sabem o que fazer e não tem a quem recorrer. Não tem a quem recorrer. O que nós temos hoje é um atendimento dia, lá no antigo Hospital Vicente de Paulo, que hoje é um atendimento dia, uma ou outra unidade de atendimento em emergências, mas o pessoal fica na rua sem remédio. E o que acontece? Esquizofrênicos, etc., muitas vezes cometem crimes e depois vai se descobrir que eram insanos mentalmente. Agora, o grande problema que nós temos aqui é uma coisa muito séria. É o problema das pessoas dependentes químicas. Muito se prometeu, vem o governo do Estado, promete, o governo municipal, federal principalmente, e prometeu que iriam ter uma forma ou outra de tratar os dependentes. Não temos. Depois das promessas não se criou quase nada. E o que temos são aqueles que vivem errantes pelas praças, pelos prédios abandonados, pelas ruas, assaltando para poderem continuar o tipo de ação que eles têm, de fumar crack, etc., beber na rua. Ficam as comunidades, os chamados noias, nas vias públicas, sem atendimento. O Bertinho falou também, negócio de esmola. Não há que se dar esmola. Tem que se chamar assistente social de 161. Porque a questão de atendimento social emergencial é da Secretaria de Assistência Social. O povo não pode ficar a mercê de violências, etc., que acontecem. Mas, ô Mourão, dentro de uma situação, hoje nós somos uma cidade muito grande. A nossa cidade cresceu barbaramente. Só que a nossa estrutura continua a mesma de 50 anos atrás. Então, a estrutura hoje administrativa de Ribeirão Preto
é para uma cidade de 200 mil habitantes. E hoje nós temos quase 700 mil. Se você falar em número de empregados, nós temos mais empregados que a Prefeitura de Paris. Mas a estrutura de atendimento não existe. A estrutura de atendimento é, às vezes, inferior à de Brodowski. Então, porque o problema menor. De reestruturação do tipo de atendimento, não é por culpa dos funcionários. Não, é por culpa da estrutura. Eu estou dizendo para você em termos de estruturação. Eu não estou dizendo para você em quantidade de atendimento. O Sindicato dos Servidores tem apontado que nós temos mais funcionários vamos assim, contratados a que funcionários concursados. E o que coloca em risco a vida e saúde do IPM do Sasson. Se você vê, então, eu vejo isso daí como que uma administração que não sabe usar a máquina que tem, porque o pouco que tem está sendo mal usado. Agora, se fosse bem usado, a evolução aconteceria normalmente, não é, Morandini? Eu acho que se você está vendo que tem um local que tem que dar atenção num determinado setor e precisa de mais funcionários, então desloca aqueles funcionários competentes naquela área. Eu acho que está faltando o seguinte, saber usar aqueles contratados. Você quer que eu fale a verdade? Eu vou dizer, não sei se vai ferir interesse ou não. O grande problema são os acordos pré-eleitorais. Isso aqui é. Você faz acordos pré-eleitorais e depois tem que cumpri-los. De uma forma ou de outra, tem que cumprir. Então, o que você tem? Você tem pessoas que muitas vezes não têm competência, mas estão em cargos que não sabem dirigir. Não porque não queiram, porque estão ali. Que é aquela história, jabuti sobe em árvore? Não. Não. Mas tá lá é porque alguém pôs. Colocou. Entendeu? Porque alguém pôs. Então, o que acontece? Esse pessoal vai tentar segurar o olerite. Vai ser puxar saco do seu chefe, vai fazer qualquer coisa, menos o trabalho efetivo. Tá? Vai ser vaquinha de presépio. Só falar amém. E os outros funcionários que têm capacidade, têm experiência, vão fazer o quê? Vão esperar o chefe mandar, porque sabe que não serão mandados. Se você procura um determinado setor, você vai ver o chefe daquele setor é um comissionado, não é um cargo de carreira, não é efetivo. Não é um cargo de carreira. Quer dizer, uma pessoa que conhece, que já domina aquele assunto. Mas isso não é uma prática que vem ao longo dos anos? Sim, mas nunca teve tanto quanto agora. Aí é que tá. Não, mas vem vindo, vem crescendo. Vem crescendo, vem crescendo. O número de comissionados é muito grande. Aliás, se você me perguntar por que a situação está assim, é só buscar. Nós estamos tangenciando a lei de responsabilidade fiscal. Por quê? Fora os terceirizados. E esse é o grande problema, quando a gente procura... É para falar a verdade? É para falar a verdade. Hoje estamos aqui para isso. O telespectador que está nos acompanhando aqui quer ouvir realmente a verdade. Tem gente que vai engolir sapo como se fosse azeitona. Que não vai gostar de estar ouvindo o que nós queremos falar aqui. Porque dói, né, Morandini? A gente, como ribeirão pretano, vendo essa cidade evoluir, crescer e com amor, sempre recebendo pessoas que escolheram a nossa cidade para vir morar e que chegam aqui e falam, meu Deus do céu, não é tudo aquilo que eu esperava. A gente viu ontem uma discussão sobre o problema de vendas de terrenos, né, aqui na Câmara Municipal. Meu Deus do céu, parece que eu ouvi falar lá que teve um problema dentro de 6 meses, Morandini, vai acabar aquele desconto de 10% de ITBI. Eu fui radicalmente contra isso daí. Por quê? Aquele que tem uma só propriedade, que está juntando dinheiro, conseguindo o recurso para poder legalizar a sua situação, passa a ele escritura. não vai ter mais esse desconto. Está entendendo? Daqui 6 meses não tem mais. Aí parece que falaram, olha, mas isso nós estamos mantendo esse desconto, nós vamos beneficiar os grandes empresários. Então coloca, por exemplo, X% para, por exemplo, casas de até X metros. Foi feita uma emenda de autoria do vereador Beto Canguçu, mas eu tenho certeza que aquele valor que ficou estipulado naquela emenda
poucos vão ser beneficiados. Aí vem, então eu sugeri... Mas o valor venal, hein? Valor venal. Mas o valor venal, Morandini, você viu que no ano de 2012 teve a reforma da planta genérica. E o valor venal com isso subiu. Então, poucas pessoas vão ser beneficiadas com isso. É isso que eu quis fazer entender ontem no meu discurso na tribuna, para que sensibilizasse os colegas que votaram a favor a esse projeto da ITBI. Mas, infelizmente, olha, eu me sentia o seguinte, ó, eu falei, acho que eu não estou vivendo mais em Ribeirão Preto, estou em outra cidade, acho que voltou, então, a Califórnia brasileira, porque só tem propriedades de altos valores. Então, quem está ouvindo a transmissão da TV Câmara vai falar o quê? Puxa, eu acho que Ribeirão Preto mudou. Não é mais aquela cidade que é de pessoas humildes também, composta de pessoas que trabalham e que lutam pelo seu bem-estar. E que precisam do desconto. E precisam do desconto. Porque quando ele vai fazer a prestação de conta, lá, fazer o acerto da legalização do seu imóvel, ele vai pôr a mão no bolso e fala, meu Deus, aquilo que eu economizei não vai dar ainda para fazer. Então ele vai tentar mais... Fora o laudêmio, né? Falta o laudêmio. Fora o laudêmio. Laudêmio. Então, quer dizer, são coisas que acontecem que nós, como Ribeirão Pretano, ficamos tristes de ver acontecer coisas semelhantes. Morandini, dentro do alto da sua experiência, teremos a internacionalização do Leite Lopes? Vamos ver. Não, já está sendo preparado para isso. Eu acredito que teremos. Demorou muito, porque aqui é o seguinte... Quando você luta por um bem para Ribeirão Preto, tem uma parte que luta contra. Que não quer. Aqui é assim, um puxa para um lado, você conhece a história por causa da paternidade, todo mundo quer ser pai da criança? Não, você conhece a história dos dois burrinhos, que tem muito em consultório de dentista, dois burrinhos amarrados por uma corda. Um tenta comer o capim de um lado, o outro comendo para o outro. Até que descobriram que os dois juntos comendo o capim aqui e comendo o capim ali, seria melhor para os dois. Aqui não. Aqui vem o governador, vem uma autoridade federal para visitar o aeroporto, para dar autorização. Encontra no muro, fora aeroporto internacional. O cidadão vai entrar em bola dividida? É um negócio. Não. Agora eu quero dar um alerta sobre o que vocês falaram. O seguinte, sobre TBI, etc. O seguinte. No próximo ano, pode preparar o bolso. Não é só isso. Nós vamos ter problemas sérios com a responsabilidade que o município passa a ter com a iluminação pública. Tudo que a CPFL está fazendo agora é água de flor de laranjeira. Não fede nem cheira. Está tentando e tal. Mas vai deixar um acervo quebrado, depauperado da energia elétrica pública. Com braços velhos, ultrapassados, lâmpadas já ultrapassadas, e que o município vai ter a responsabilidade de criar uma equipe para poder fazer o trabalho de manutenção, trocar o que tiver errado, fazer as expansões e pagar por tudo isso. Então, neste orçamento deste ano, além dos R$ 7,50, que parece pouco, que nós pagamos por ano, certo? A taxa. Nós vamos, que é um bis in idem, que eu vou falar depois o que é, nós vamos ter que pagar muito mais, porque vamos ter uma rubrica para realização do serviço. Não sei como é que vai fazer no plano plurianual. Vai ter que refazer o plano na lei de diretrizes orçamentárias. Mas nós vamos ter que pôr muito dinheiro. Certo? Vai ter que mexer no bolso. E outra coisa, fiquem atentos. Está preparada a lei do puxadinho. O que quer dizer? Já tem o levantamento aerofotogramétrico dos aumentos nos imóveis que foram feitos. Muitas vezes esses aumentos, feita essa foto pelo ar, um puxadinho em cima do tanque passa a ser uma metragem completa a mais. O pessoal vai ter que fazer o recurso, etc. tal, mas isso vai acontecer. Segurem as calças e os bolsos particularmente. Aonde for possível arrecadar, os cofres do município está arrasado. Então, porque ninguém procura parar de gastar. Você não vê a parar de gastança. Não, continua. Mas isso é geral. Geral, Brasil inteiro. Só procura arrecadar. E nós estamos cansados de pagar imposto. E tudo isso em cima do bolso do município. Aquele que trabalha... E a pequeno e microempresa.
Porque o grande empresário, ele não está preocupado, ele tem condições. Agora, o duro é o médio e o pequeno. Tem de onde tirar. Tem de onde tirar. Aí, como foi? O aposentado e tudo mais. Esse, então, Deus me livre. Nós temos que já ir prevenindo essas pessoas para... E, olha, Morandi, tendo que economizar mais do que já economizam. Porque, olha, esses avisos, essas previsões que são realidades. Isso não é coisa de querer dar chute no escuro. Está aí, está bem claro. Ser articulador do caos. Não é mesmo? Verdade. É lei. É lei. Já em setembro virá o orçamento para cá e pode contar. Tem uma rubrica relativa à iluminação pública. E você pensa que é pouco dinheiro? É muito Não dinheiro. são 7,50. É muito e dinheiro. eu falei bis in idem. O que é isso? Até há pouco tempo atrás, ano 90 e pouco, 94, 95, os carnês de impostos vinham com algumas rubricas. Né? Primeiro, IPTU, valor tal. Taxa de varrição, tal. Bombeiro, iluminação. Taxa de bombeiro, iluminação. E tinha uma porção de outros, né? Bom, aí o que adendos? Aí juntava tudo, dava o valor do IPTU. Aí o Superior Tribunal de Justiça mandou as prefeituras mudarem o tipo de cobrança. Tem que juntar tudo, todos esses penduricalhos e fazer a cobrança do IPTU só, o que está sendo feito. Estava sendo feito. Aí veio o negócio da luz, e vai não sei o quê. Aí coloca lá um item, iluminação pública. 7,50. Aí o que acontece? O cidadão, é que ninguém atentou para isso, e todo mundo sabe que o município está num perereco danado. Se entrar com ação, procurando verificar do passado para agora, que pouca gente sabe também, vai verificar que, no dizer, até com a frase latina, é um bis in idem. É a cobrança do imposto 2 vezes para o mesmo fim. Porque englobou no IPTU essa taxa de iluminação. Sim, e agora cobra-se de novo. Então cobra-se de novo. E vão cobrar mais. E a situação vai se avolumando a cada dia que passa. É a gana da arrecadação. Quer dizer, gastam desordenadamente, porque dinheiro, verba, renda, Ribeirão Preto tem, a Receita tem, né? Agora, o problema é como é gasto o dinheiro. Se você tem um salário na sua casa, eu tenho certeza que você sabe quanto você ganha por mês. Você sabe até quando você pode gastar. Quer dizer, se você ganha 5, gasta 7, cada vez vai afundando mais. Você tem que abaixar em banco, aí vem aqueles juros, nem se e fala. O banco não paga o ISS das vendas, do leasing. Da prestação de serviço, né? Do leasing. Que eles ganharam um item lá e tal, mas ninguém recorre também. O Morandini é testemunha que várias vezes eu fiz requerimento perguntando à Secretaria da Fazenda se os bancos estão pagando o ISS. Até então não tive resposta. Estamos providenciando, estamos vendo, sempre essa embananação aí, que nós não chegamos nunca a um denominador comum. Nunca nada resposta satisfatória. Eu queria dizer mais uma coisa. Você vê os gastos como são feitos desordenadamente. Como que você vê, qual o benefício que eu gostaria, se um telespectador que está acompanhando me apresentasse aqui pelo menos o nome de 3 turistas franceses aqui na cidade de Ribeirão Preto. Eu não consegui ver um. Você já encontrou um turista francês? Você viu a fotografia no jornal. A fotografia. Talvez vem de lá da França para cá, né? A única presença que nós tivemos aqui foi os jornalistas. Sim, são jornalistas. Cadê só o benefício que foi divulgado? Olha, 4 mil, 5 mil. E tivemos matérias no Le Monde contra a cidade. E, infelizmente, os benefícios da cidade só foram direcionados aonde passa a comissão. Vá na Avenida Costa, e outra coisa, Romano, tem 300 você vê policiais, todo capeado lá. Aumentaram os policiais militares em 300 por causa da seleção. Quando ela foi embora, tchau. Acabou. Quero agradecer a presença do vereador Bertin Scandiuzzi, do Antônio Carlos Morandini e a sua audiência. Até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser. Espero que essa entrevista saia.